A marca de ketchup Heinz colocou tomates para serem atletas e representar dessa forma. Nessa campanha deles, veiculada na China, colocou esses tomates para representarem humanoides, vamos dizer assim, atletas, e dessa forma conseguir transmitir a mensagem deles através dessa campanha. Se você não me conhece ainda, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Hugo Gonçalves e esse é um quadro onde eu faço análises de campanhas, na verdade até um quadro que eu estou retomando, e também onde eu falo sobre atualidades do mercado da comunicação e também do mercado da publicidade e propaganda. Portanto, se você não me conhecia, seja muito bem-vindo. Se inscreva, comente, curta e compartilhe e fique à vontade para consumir o material que você quiser. Bem, nessa campanha, como de costume, eu sempre gosto de trazer um recorte de alguma notícia para poder contextualizar um pouco antes de eu fazer de fato a minha análise. E aqui eu trouxe, tomates entram em forma na campanha de ketchup Heinz. A Heinz aproveita os Jogos Nacionais da China, realizados até o dia 21 de novembro, para lançar uma campanha divertida que transforma tomates em atletas. Criada pela BBH China, a ação mostra os frutos treinando e se preparando para competir, reforçando a ideia de que quanto mais suado o tomate, melhor o ketchup. Com bom humor e criatividade, a marca celebra a dedicação e o processo por trás de cada ingrediente, associando a qualidade do ketchup Heinz ao esforço e à excelência. A campanha também reforça o posicionamento global da marca, que busca conectar o produto aos grandes eventos culturais e esportivos de forma criativa e relevante. Além de fortalecer a presença da Heinz no mercado asiático, a ação destaca como o storytelling pode transformar até mesmo um ingrediente comum em símbolo de paixão e autenticidade. A marca segue investindo em narrativas que unem tradição, inovação e experiências visuais marcantes, mantendo o ketchup Heinz como referência mundial em sabor e originalidade. Esse recorte eu retirei daqui do site Publicitários Criativos, assim como no vídeo passado também, mas por ser um site que eu gosto de consumir e também porque lá sempre tem bons conteúdos, Então, caso você queira conhecer também, se você não conhece ainda, pode ficar à vontade para ir lá consumir. E agora eu vou trazer um recorte para que eu possa fazer a análise, Eu vou trazer aqui de fato as campanhas que foram veiculadas, que foram um total de 4 cartazes mostrando os tomates de maneira individualizada, cada um representando um esporte. Veja que cada um tem um formato diferente, representando ali o esporte daquele cartaz. Aqui badminton, aqui tá muito pequenininho, eu não consigo ler. Aqui é tênis de mesa, shooting deve ser tiro, tiro. E aqui diving, não vou saber o que é. Mas é uma campanha minimalista que mostra ali um simples tomate vermelho no fundo quase que branco, nesse fundo bege, meio rosado. E dessa forma também eles aproveitaram para poder representar e incluir um pouco mais de modalidades de outros esportes, também fazendo um grande cartaz, uma grande peça ali, colocando outras modalidades, utilizando ali a mesma identidade visual. Eu não vou saber ler o que está escrito nesse título, por ser uma campanha que está em outra linguagem, mas já é de conhecimento. Se você é da área de publicidade e propaganda, você provavelmente já leu Carrascosa. E o próprio Carrascosa já dizia que uma mensagem bem escrita, uma mensagem bem elaborada, não necessariamente ela é feita em texto, mas também através de elementos visuais. E aproveitando, trouxe aqui também um recorte dele, para assim a gente iniciar a nossa análise dessa campanha. Abre aspas.
Como contribuição ao assunto, estudamos um dos métodos de criação mais explorados do cotidiano das agências de propaganda, a associação de ideias. Por meio dessa praxis, uma ideia é ligada, mesclada ou, como ele fala, amalgamada a outra, gerando assim uma nova informação à resposta dos profissionais que elaboraram os materiais publicitários ao desafio proposto pelo briefing, né, que é o documento que a gente levanta ali junto ao cliente quando a gente está tratando ali. Deixa eu só me tirar aqui da câmera para que a gente possa terminar de ler ali melhor. Apoiamos nossa argumentação inicialmente em Aristóteles, para quem as ideias podiam ser associadas por semelhança, contraste e contiguidade, como ele fala. E aqui, né, como vocês sabem, eu trouxe esse pequeno recorte, né, desse autor que eu gosto muito, que é o João Andalino Carrascosa, que é um grande autor aí dentro do mercado da publicidade e propaganda, principalmente ao se falar sobre redação publicitária. Né? Isso reforça cada vez mais a ideia de que para se transmitir uma mensagem não necessariamente você tem algo escrito, mas essa mensagem pode ser entendida, interpretada e contextualizada até mesmo por outras linguagens, né? Que é o que a gente está fazendo aqui agora. Uma campanha que foi veiculada lá na China, a gente está conseguindo fazer essa análise daqui. Portanto, agora falando um pouquinho mais dos meios estéticos, não é muito difícil de se assemelhar à figura do tomate com artes, né, que sejam populares, ou até mesmo com artes clássicas, ou de certa forma artistas que foram importantes, sejam eles autores, sejam eles artistas plásticos, artistas pintores, escritores, etc. E assim que eu bati o olho nessa campanha, para mim foi muito automático, vamos dizer assim, a semelhança que eu pude perceber entre uma obra que é muito famosa, inclusive eu acho que até é obrigatório, né, todo mundo que ao menos se propõe a trabalhar com artes ou se propõe a trabalhar de certa forma elaborando mensagens visuais, principalmente na parte da publicidade e propaganda, entender que tipo de referência se tem daquela peça. E assim que eu bati o olho, né, naqueles tomates que a Heinz veiculou, me veio a figura do Homem Vitruviano, né, que ali é uma obra de Leonardo da Vinci, de 1490, onde ele representa o homem na sua figura, principalmente destacando as suas extremidades, né, os pés, as mãos, a cabeça, mostrando ali, de certa forma, essa simetria e proporcionalidade da figura humanoide, né? Como que ela pode ser representada nas artes. E, né, de se assemelhar, por isso que eu até coloquei aqui uma ao lado da outra, uma certa semelhança entre o formato redondo do tomate, né, um formato ali onde também o Da Vinci usou como, vamos dizer assim, entre aspas, um grid, né, para poder colocar ali a figura humanoide dele e, de certa forma, usar essa representatividade humanoide também para figurar o homem através dos jogos praticados nessa campanha que a Heinz se propôs a utilizar, uma vez que ela pretende estar inserida também nos eventos esportivos e culturais, entre outros, né? E falando a respeito de proporções, falando a respeito de semelhanças sobre essa parte do tomate, também não é difícil de se lembrar, se você também leu a respeito disso, do Gestalt, né? O Gestalt, que trabalhou ali muito as suas formas, trabalhou muito ali com relação às suas relações de semelhança e, de certa forma, também associação de ideias, né? Então, veja que nessa análise eu estou trazendo ali pelo menos umas 3 pontos de vistas diferentes, né? Tanto na parte
de redação, como a gente viu aqui com Carrascosa. Agora na parte mais estética e visual, trazendo ali o Da Vinci. E agora a gente vai falar sobre a Gestalt aplicada nessas peças, né? Então você percebe que quando essa Gestalt ela é aplicada, principalmente nessa peça que a gente está vendo aqui, a gente vê uma certa associação de ideias por proximidade, né? Visto que os tomates estão ali dispostos de uma forma organizada, estão distanciados de maneira igual, né? O que a gente chama de equidistante, e também isso cria uma sensação de conjunto, ou seja, aqueles tomates pertencem à mesma família, vamos dizer assim, ou então à mesma equipe esportiva, tá? E isso induz, né, ou ainda conduz o olhar de modo fluido e natural. Então, ao passo que eu já entendo a mensagem de um tomate, eu passo a observar cada vez mais o que os outros tomates estão a representar, né? Então, a gente que trabalha com propaganda, principalmente para propaganda na internet, ou seja, propaganda também dos meios tradicionais, como a gente está vendo aqui, o que a gente mais busca quando a gente está montando a nossa peça é a atenção. E uma vez que eu tenho vários elementos para que eu possa parar e observar e analisar cada um deles, isso olhando já como um cliente, já é de se entender que aquilo chama a atenção de certa forma pelo formato que foi representado. Então, essa proximidade gera essa forma e essa sensação de uma equipe. Logo, a gente busca, através dessa proximidade, ver outras semelhanças, né? Que inclusive é outro ponto que eu venho trazer a respeito de Gestalt, né? Porque todos os tomates têm exatamente o mesmo formato e cor. Alguns deles são um pouco mais escurinhos, outros mais clarinhos, né? Devido ali à fotografia que foi aplicada, talvez a luz, talvez o formato do tomate, eles não são exatamente todos iguais, eles não são uma cópia uma da outra, né? Eles são tomates ali que cada um respeita a sua variedade de formato, apesar de todos eles serem quase que redondos perfeitos, né? Isso gera uma certa forma unidade visual. As variações dos talos, né, que são essas representações usadas para colocar cada um dos diferentes esportes, criam de certa forma esse contraste dentro dessa harmonia, a ponto de que seja o principal elemento que chama a atenção. Apesar do tomate ele servir ali como um intermediador na mensagem, o que de fato está causando esse contraste são as formas como os talos estão representados a cada um dos esportes. E isso também, né, é importante a gente falar, apesar dele não ser um elemento de destaque, falar a respeito do fundo, né, que é um fundo claro, é um fundo bege claro, quase que um vermelho, faz com que esses tomates se destaquem, né, que eles possam ir lá para frente da peça e sejam a principal figura que chama a atenção, né? Nessa peça em especial temos ali também o vidro do ketchup, mas os tomates estão aqui protagonizando a ideia, né? E isso também a gente pode levar como sucesso o tipo de fundo que foi aplicado, né? Não ficou tudo vermelho, né? Destacando aquele vermelho forte e dando importância para de fato aquele elemento que é mais importante, no caso o tomate, né? E esse contraste facilita de certa forma a leitura e reforça uma certa hierarquia visual. Hierarquia visual é um ponto muito importante para se trabalhar nas suas peças publicitárias. Se você trabalha nessa área ou pretende trabalhar ou está estudando para aprimorar os seus materiais publicitários. Entre outras coisas também a gente pode citar a ideia da continuidade, que seria essa forma de dispor os tomates de maneira linear, e o posicionamento central, que seria a embalagem, né, que cria ali de certa forma uma linha de leitura de maneira contínua, que conduz o olhar de nós, espectadores, até o ketchup como um foco final da mensagem, ou seja, apesar dos tomates serem protagonistas, né, a Heinz sempre usou como conceito o uso de produtos naturais, né, nos seus produtos. Então, sempre leva a ideia de que dentro desse vidro de ketchup tem tomates naturais.
Isso eu acho que é a mensagem mais de maneira que mais transmite essa ideia de maneira institucional da Heinz, independente dela precisar trabalhar o conceito de inserir esportes, inserir esses tipos de eventos culturais. De certa forma, também a principal mensagem é transmitir o uso de produtos naturais, nas suas composições. E para finalizar, a gente também observa que tem uma certa pregnância da forma, né? Daquela boa forma. É um design limpo, é um design simétrico, né? Tanto é que você pode observar que nós temos três fileiras de tomates do lado esquerdo, 3 fileiras de tomate do lado direito. Então, isso de certa forma traz essa simetria. Não uma simetria perfeita, mas de certa forma uma simetria da forma como a pregnância dos formatos estão sendo dispostos, né, nesse elemento. Né? De certa forma, isso também gera de forma pregnante, né, ou seja, de uma maneira mais simples, clara e de fácil reconhecimento. E é um tipo de imagem que o público lembra mesmo após ver rapidamente. Você provavelmente depois de assistir esse vídeo vai se lembrar, caso você veja alguma coisa parecida em alguma outra campanha e etc. E é isso. Pessoal, obrigado por terem acompanhado até aqui. Vou finalizar aqui fazendo um convite para que vocês possam conhecer o meu curso de design em Affinity. O Affinity, que é uma ferramenta lançada recentemente aí pelo Canva, estar aí sendo estudada por mim. E eu, ao passo em que eu estudo, também estou formulando e, claro, colocando meus conhecimentos em publicidade, propaganda e direção de arte também dentro desse curso. Então não vai ser um curso só de apertar botões, também vai ter a parte teórica. Então, se você quer conhecer, está com preço especial aqui embaixo na descrição. Pode ir lá conferir o link. E assim eu finalizo aqui a nossa análise de hoje falando sobre os tomates atletas. Se você gostou, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. E eu te espero em um próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.